Bom dia, meus irmãos. Com vocês nessa manhã. Vocês que não estão aqui, que estão nos acompanhando pela internet, podem acreditar. Tem barulho na igreja hoje. Tem barulho de criança. Tem barulho de pessoas conversando. Isso não é maravilhoso? Nós temos bebê na igreja hoje. Minha vontade é de sair andando com o microfone, perguntando como que está cada um de vocês. É uma experiência difícil, diferente para todos nós, né? Mas hoje é mais um dia que o Senhor fez para nós nos alegrarmos nele e celebrarmos a vida. Pedirmos a Deus que esteja conosco, nos ajudando a superar esse momento, adorando e louvando por tudo que Ele fez. Hoje eu quero começar a escola dominical cantando. Vamos cantar o hino 359. Junto a ti, quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. Cada um de nós tem uma jornada, né? Cada um sabe como é a sua jornada e Deus sabe de tudo e sabe de tudo que nós temos vivenciado e passado nesse tempo. E é junto a Ele que nós devemos estar sempre. Esse hino, ele tem um tom assim meio de tristinho, mas ele não é um hino triste. É um hino para a gente declarar ao Senhor que junto a Ele nós queremos andar sempre. Convido vocês a ficarem em pé para nós cantarmos. Não sei se deu tempo dos meninos colocarem. Vai dar tempo? Sim. Tem alguém lá, irmão? Ótimo. Vamos lá então? Vamos esperar um pouquinho para aparecer aqui. A letra diz assim: minha possessão eterna, mais que a vida, mais que o amor, mais que tudo que eu conheço, és meu Deus, meu Salvador. Por prazer ou por descanso, não te venho suplicar. Eu quero trabalhar sofrendo, mas contigo sempre andar. Pelo vale tão sombrio, quantas pessoas nós conhecemos têm andado nesse vale tão sombrio, né? Ou no mais terrível mar, queira tua mão divina sempre e sempre me guiar. Quando pelas santas portas da feliz Jerusalém eu entrar na tua glória, gozarei eterno bem. Uma letra linda, né? Uma poesia para fazer a gente refletir sobre a nossa vida aqui. Vamos cantar? Eu vou ajudando vocês aqui. Minha possessão eterna, mais que a vida, mais que o amor, mais que tudo que eu conheço, és meu Deus, meu Salvador. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. Por prazer ou por descanso, não te venho suplicar. Quero trabalhar sofrendo, mas contigo sempre andar. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. Pelo vale tão sombrio, ou no mais terrível mar, ter a tua mão divina sempre, sempre me guiar. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre, na jornada minha aqui. Quando pelas santas portas da feliz Jerusalém eu entrar na tua glória, gozarei de eterno bem. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre,
na jornada minha aqui. Senhor, muito obrigada por essa manhã tão linda, tão especial. Mais um dia que o Senhor concedeu a cada um de nós. Obrigada pela salvação em Jesus Cristo. Obrigada pelo teu grande amor que nos une, nos faz um povo só, nos faz família de Deus. Obrigada porque o Senhor nos trouxe nessa manhã com o desejo de adorar ao Senhor, de louvar ao Senhor, de agradecer ao Senhor por tão grandes feitos o Senhor tem feito na nossa vida. Não fosse por isso, estaríamos em casa, acomodados, mas hoje nós quisemos vir aqui para ter comunhão uns com os outros, para aprender do Senhor e para estar com o Senhor nessa manhã. Fala ao nosso coração. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vocês podem assentar, nós vamos fazer a leitura devocional. Ela é um pouquinho longa. Está em Atos, capítulo 28. Atos, capítulo 28, é o último capítulo do livro de Atos. É o último relato, né, sobre o ministério de Paulo, escrito por Lucas. E a partir do versículo 16, diz o seguinte: uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sobre a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então, eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita, que por toda parte é ela impugnada. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Que essa história, esse ministério, esse currículo, né, desse homem tão especial, sirva de inspiração para nós, nessa manhã e nos dias de hoje. Que nós tenhamos esse ardor no nosso coração. Vamos cantar? Vamos adorar ao Senhor nessa manhã. Convidar o pastor Ângelo, que vai fazer essa parte.
Saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Aos irmãos que estão em casa, nos vendo pela internet, que Deus abençoe sua vida também. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé e nós vamos cantar nessa manhã canções onde nosso desejo é que o Senhor seja adorado em espírito e em verdade. E eu lembrei de um versículo que desde quando eu era pequeno eu sempre ouvia, sempre se falava dele, que é o do Salmo 122:1, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu te pergunto nessa manhã, e para você que está em casa, quando você pensa nesse texto, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, qual é o seu sentimento ao estar aqui ou estar em casa adorando ao Senhor também junto conosco? Meu desejo é que seu sentimento seja um sentimento de alegria realmente por aquilo que estamos fazendo. Estamos nos relacionando com Deus, estamos abrindo o nosso coração, falando a Ele aquilo que está no nosso coração, aquilo que sentimos e pensamos por Ele. Amém? E essa primeira canção é, de certa forma, uma petição para que Ele nos abençoe, para que Ele aceite a nossa adoração e possa então falar ao nosso coração enquanto estamos na presença dEle. Amém? Como igreja, juntos aqui e você em casa. Vamos louvar o Senhor? Sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifique este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando teu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Pai, nós estamos aqui para te adorar. Estamos aqui para ouvir a tua voz, Pai. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. E sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifique este momento com a tua igreja que é o teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr
da história, revelando teu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Só Ele é o Senhor de toda honra e de toda glória. Tu és o Senhor de toda glória. Hoje, sempre, como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei. Deus bendito, Rei e Salvador. Nosso Deus merece toda adoração, não é mesmo? Ele é Deus bendito, Rei e Salvador. Nosso Deus é o único que merece ser adorado. Ele está assentado no seu trono, mas Ele está aqui presente conosco. Ele se relaciona com a gente. Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus presente. Por isso devemos nos aproximar cada vez mais, expressar para Deus, você em casa, abrir seu coração e falar para Deus o que Ele significa, o que Ele é para você. Amém? Ao que está sentado no trono, seja o domínio, louvor e adoração. Eu olho para Ele, vejo a sua glória, mergulho em seu rio, fonte que invade o meu ser. Seu amor me atraiu, com seu óleo ungiu o meu coração. Vem adorar ao Rei, exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Assim vem adorar ao Rei. Está sentado, ao que está sentado no trono, seja o domínio, louvor e adoração. Eu olho para Ele, vejo a sua glória, mergulho em seu rio, fonte que invade o meu ser. Seu amor me atraiu, com seu óleo ungiu o meu coração. Vem adorar ao Rei, exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Assim vem adorar ao Rei, adorar ao Rei, exaltar seu poder, seu amor, sua glória. Assim vem adorar ao Rei. Senhor, só o Senhor merece todo o louvor e toda a adoração. O Senhor nos fez para o louvor da tua glória. Aceita, Deus, as palavras de cada boca nessa manhã, as verdades do coração de cada um, porque nós somos feitos, Pai, para te adorar. Em espírito, em espírito,
verdade, te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Para te adorar, Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor. Senhor, que a cada dia, que a cada momento que nós estivermos, seja aqui na tua casa, seja no nosso lar, que nós possamos nos envolver com o Senhor, possamos sentir e fluir deste amor, tanto do Senhor para conosco, mas também das nossas vidas para o meu próximo. Que o Senhor nesse momento, através da mensagem, através da palavra do Senhor, o Senhor alimente o nosso coração das verdades, ó Deus, que precisamos a cada dia para nos mantermos dentro desse caminho que o Senhor trilhou para nós. Possamos amar ao próximo, amar ao Senhor acima de todas as coisas e servir ao Senhor. Servir ao Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Obrigada, pastor. Quero convidar aqui à frente as crianças e os adolescente e a bebê. Laura, vamos orar pelas crianças, né? Quero convidar a tia Lorena. Não, isso, o Ivan. Pode ser você vai orar. Olha que coisa mais linda que nós temos aqui, né? Tia Lorena vai orar.
Senhor Jesus, nosso Pai, muito obrigada, meu Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Que o Senhor possa trazer, Senhor, a Tua mensagem a cada um desses corações, Senhor. Ilumina quem for dar a lição hoje, Senhor, para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, podem ir. Eu quero convidar então o Ivan, que é o professor dessa manhã. Bom dia a todos. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações, aos presentes e aos virtuais. Graças ao nosso bom Deus, os presentes estão cada dia aumentando, né? Hoje nós já temos um público bem maior e pela graça de Deus as coisas estão voltando ao normal. Aos virtuais, quero destacar a importância de vocês compartilhar esse culto, compartilhar com outras pessoas e depois que terminar o culto, se você gostar, dê lá o seu gostei, que isso é muito útil, é muito bom para a expansão e a propagação da mensagem da palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar da lição número 16, o ministério do apóstolo Paulo. Tenho aqui um grande desafio de falar deste ministério, e o grande desafio consiste não no fato de que seja difícil falar do apóstolo Paulo, mas consiste no fato de conseguir destacar nesse ministério tão maravilhoso, nesse ministério grandioso, aquilo que é mais importante, mais útil para nós nesse dia e nesse local. A lição de hoje foi escrita pelo pastor Abimael de Souza, e aquelas pessoas que têm a revista, se você quiser acompanhar, nós iremos explorar. Eu tentarei explorar bastante o que foi colocado aqui. Claro que vou fazer aqui também algo que Deus me colocou no coração para a gente trabalhar nesta manhã. O versículo-chave é Romanos, capítulo 15, versículo 16. Vou ler com vocês. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Meus queridos, para falar do maravilhoso ministério do apóstolo Paulo, se faz necessário entender uma boa porção do seu pensamento, que seja capaz de subsidiar a nossa compreensão de suas falas e ações. Senão, vejamos, Paulo estava certo que os gentios só podiam apresentar-se a Deus de maneira aceitável se conhecesse o Evangelho. E para conhecer o Evangelho era imprescindível haver um agente humano enviado, e Paulo se propôs a ser esse agente. Paulo sabia exatamente onde se encontrava na linha de tempo do plano divino para a redenção do homem. Ele sabia a importância do seu momento histórico. Paulo conhecia o seu tempo. Conhecia também em profundidade a influência das forças políticas e religiosas à sua volta.
e quais seriam os benefícios e as consequências para si e para os seus do contato da mensagem do Evangelho com essas mesmas forças. Paulo sabia também, na medida certa, qual era a sua importância como indivíduo no lançamento dos alicerces de uma igreja embrionária que ganharia o mundo. E fundamentado nessa premissa e bagagem intelectual, lança um ministério encantadoramente profícuo, vivo e profundo, capaz de abençoar, instruir e inspirar a igreja de Cristo em todos os tempos e em todos os lugares. Ministério este pontuado por lições valiosas que estudaremos aqui em alguns tópicos. O primeiro deles, ministério sacerdotal. Para o cristão, ministério sacerdotal significa que o objeto de adoração ou de sacrifício a Deus são os próprios convertidos. E Paulo destaca aqui as duas grandes alianças, a antiga aliança e a nova aliança. Paulo fez isso porque ele entendia dentro do seu coração, nas suas convicções, que ele havia sido enviado para os gentios ou para os não-judeus. Então ele dá um destaque muito importante, ou um destaque maior à nova aliança. Como sacerdote cristão, Paulo serviu a igreja de Cristo no mundo não-judeu, bradando a mensagem da nova aliança entre Deus e os homens, recém-inaugurada no sacrifício vicário de Cristo, onde todos os homens, gentios e judeus, podem ter seus pecados perdoados, seus males desfeitos e serem recebidos diante de Deus como amigos apenas pela fé. Aonde grande foi o seu sucesso diante de tão poderosa mensagem. O segundo tópico dessa lição fala sobre um ministério poderoso. E o autor da lição destaca aqui várias contribuições. Primeiro, Paulo entendia e compreendia e tinha convicção no seu coração de que Deus iria fazer algo grandioso através dele. Mas ele sabia que ele era apenas secundário, que a mensagem era de Cristo, que o resultado era para Cristo e que a honra era para Cristo. A presença poderosa do Espírito Santo foi marcante e autenticou o ministério do apóstolo Paulo. Sabendo ele com convicção que seu papel era secundário, o Espírito Santo graciou com o ministério de sinais e prodígio, realizado por palavras e obras, com o objetivo de levar os gentios à fé e à obediência. O ministério do apóstolo Paulo, meus queridos, e esse é o nosso grande desafio em estudá-lo, porque ele traz para nós, em todos os tempos e em todos os lugares, lições valiosas, lições maravilhosas. E destacar isso em pouco espaço de tempo é um desafio muito grande. Mas, neste ministério poderoso, Paulo também traz o seu objetivo, que é de conduzir os gentios. Até então, a palavra ou a mensagem do Evangelho estava sempre voltada para os judeus, apesar de que Jesus Cristo, ao morrer, ao ressuscitar, havia dito para os discípulos pregar o Evangelho para toda criatura. Mas os judeus, os cristãos judeus, os apóstolos judeus, continuaram em Jerusalém e continuaram a pregar o Evangelho somente para os judeus. Paulo entendeu que ele era a chave, que ele era a pessoa que Deus iria usar para atingir todas as nações. Então, o seu objetivo se torna, a partir de então,
de levar o evangelho a outras gentes, de levar o evangelho para o mundo, às pessoas não judias, os homens não judeus. E esse ministério foi graciado pelo Espírito Santo, por força de sinais e prodígio e por palavras de obra. O Espírito Santo usou ou levou Paulo, na sua convicção e na sua fé, a realizar esta obra de maneira maravilhosa. 3. Ministério pioneiro. Da mesma forma que Paulo entendia que ele era a pessoa-chave para levar o evangelho, ou que ele se propôs a ser essa pessoa para levar o evangelho para as outras nações, ele se propõe a sair pelo mundo, se propõe a sair pelas nações como um implantador de igreja. E no seu ministério de aproximadamente 10 anos, ele viaja ou empreende viagens pelo mundo ocidental conhecido, numa estratégia impressionante de plantar igrejas em cidades influentes, em cidades chaves, para que essas igrejas, após implantadas, pudessem irradiar o evangelho para cidades menores ou para os povos um pouco mais distantes. A convicção firme do apóstolo Paulo ancora no fato que seu chamado, seu dom, se aplica ao evangelismo dos não-judeus espalhados pelo mundo. Sendo assim, traça sua estratégia de atuação, que consistia em implantar igreja em cidades influentes de todo o mundo ocidental conhecido. Quatro, pedido de oração. Dentre as muitas características positivas do apóstolo Paulo, estava a clareza de ideias e a capacidade de fazer uma leitura apurada do mundo à sua volta. Isso inclui o mundo espiritual. Paulo enxerga com nitidez a capacidade dos principados e potestades espirituais de influenciar o mundo natural. Sendo assim, mesmo tendo seu ministério fundamentado na oração, ele sabia da necessidade de outros irmãos e da igreja estar orando por objetivos comuns. Por isso, todas as vezes que ele empreendia um projeto sensível, ele pedia oração. Vemos isso em sua viagem a Jerusalém e a Roma. Paulo, mesmo sabendo que o Espírito Santo o capacitou para o ministério aos gentios, mesmo sabendo da sua capacidade, mesmo sabendo que o Espírito Santo o estava conduzindo, mesmo sabendo da grande capacidade do plano de Deus ser exercitado ou ser realizado através de si, Paulo nunca abriu mão do auxílio de outras pessoas. Quando nós olhamos a história do ministério de Paulo, nós vemos ali muitas pessoas à sua volta. Paulo nunca ficou sozinho, sempre teve os seus auxiliares, ele sempre contou com outras pessoas, sempre dependeu de outras pessoas, tanto para auxiliá-lo nas coisas naturais, quanto para auxiliá-lo na oração, porque Paulo tinha conhecimento, Paulo tinha uma ideia límpida de que o mundo espiritual, de que os principados e as potestades influenciava as coisas naturais, e que isso só poderia ser parado com oração, que isso só poderia ser parado ou detido por uma ação firme da igreja, dos irmãos comprometidos com a palavra do Senhor. Essas lições, meus queridos, não tem nem de longe a intenção de esgotar este assunto. Foi lançado luz aqui sobre alguns pontos importantes do fecundo ministério do nosso irmão apóstolo Paulo, que mesmo nessa rasura encontramos preciosas lições para nós como cristãos do século XXI, que passo a expô-las através de perguntas.
A grande importância do ministério do apóstolo Paulo dentre muitas outras coisas, é a inspiração da igreja. Esta mensagem, ou este ministério, ou a história da vida de Paulo, sempre foi uma inspiração para a igreja em todos os tempos e em todos os lugares. E essa inspiração é viva para nós no século 21. Eu quero aplicar isso em nossas vidas em algumas perguntas. Temos nós consciência de que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é a única esperança para os homens imersos em suas angústias, desesperanças, pecados e condenados ao inferno? Essa consciência é capaz de atingir nosso espírito e bulir com nossa alma, ao ponto de levar-nos a mover o nosso pé em alguma direção, como fez o apóstolo Paulo? Paulo, quando teve contato com o Evangelho, quando teve contato com esta mensagem, quando entendeu que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é a única esperança para os homens imersos em suas angústias e desesperanças, pecados e condenados ao inferno, ele se lançou em uma jornada para deixar-se mover pelo Espírito, para levar essa mensagem aos homens perdidos. Quando Paulo entendeu isso, ele moveu o seu pé, ele tirou o seu pé do lugar, ele mudou a sua vida em função dessa mensagem. Quando Paulo teve contato com essa mensagem de Jesus Cristo, quando ele teve contato com a mensagem do Evangelho, Paulo se moveu, Paulo deixou-se mover o seu espírito para atingir as outras pessoas, porque sabia ele, em convicção dentro do seu coração, que esta era a única mensagem para os homens perdidos. Temos nós, hoje no século 21, essa mesma convicção? Esta mesma mensagem consegue bulir com a nossa alma suficiente para que possamos agir como agiu Paulo em direção a outras pessoas? Temos nós, inspirado neste ministério, inspirado na vida de Paulo, a capacidade de enxergar o que Paulo enxergou nesta mensagem? Ao ser atingido por ela, Paulo se moveu, Paulo deixou a sua vida, Paulo abriu mão de tudo que estava à sua volta, de todos os seus projetos pessoais, para que esta mensagem atingisse outras pessoas, porque sabia ele que era a única esperança para todos os homens, porque ele teve essa convicção. Temos nós hoje a mesma convicção? Essa mensagem ainda consegue bulir com a nossa alma, como fez com o apóstolo Paulo? 2. Sabemos porventura onde nos encontramos na linha do tempo do plano divino para a redenção do homem? Conhecemos nós o nosso momento histórico? Temos nós a capacidade de conhecer o nosso tempo? Temos nós a capacidade ou a inspiração em Deus, como teve o apóstolo Paulo, de olhar à nossa volta, conhecer o nosso tempo, saber aonde estamos na linha do tempo do plano divino para a salvação da humanidade e agirmos? É capaz a história de Paulo, é capaz o ministério de Paulo de nos impelir, de nos instruir, de nos mover nessa direção? Temos nós, porventura, a capacidade de enxergar onde estamos? Conhecemos nós o nosso tempo como conhecia o apóstolo Paulo? Paulo, ao ter contato com o Evangelho, ele sabia exatamente onde ele estava, na linha do tempo do plano divino para a salvação do homem. Ele conhecia e teve a capacidade de discernir com clareza exatamente onde ele estava. Por isso ele deu grande ênfase, por isso saiu pelo mundo dizendo aos homens da inauguração da nova aliança que há 30 anos atrás, na sua história, havia acontecido em Jesus Cristo. Paulo, a ter contato com essa mensagem, a entender o papel da nova aliança, ao conhecer isso, ele sabia exatamente onde estava na linha do tempo, ele conhecia o seu tempo, ele conhecia o que estava à sua volta, e Paulo passa a levar essa mensagem, a ser o impulsionador dessa mensagem para o mundo. Sabemos nós, porventura, onde estamos? Sabemos nós, porventura, onde encaixamos na linha do tempo? 2000 anos depois,
Onde estamos em relação às profecias? Onde estamos em relação ao plano divino para a salvação da humanidade? Qual é o ponto que estamos na linha do tempo da redenção, do plano divino para a redenção da humanidade? Sabemos isso? Somos capazes de entender isso como foi capaz o apóstolo Paulo? Número 3. Sabemos na medida certa qual a nossa importância como indivíduo no projeto de Deus para a igreja local, como sabia Paulo? Nós sabemos na medida certa qual é a nossa importância dentro da igreja local em relação ao projeto de Deus, como Paulo sabia. Paulo sabia na medida certa o que ele significava para a igreja local no seu tempo. Ele sabia na medida certa que ele era secundário. Ele sabia na medida certa que ele era apenas um instrumento. Ele sabia na medida certa que ele era a pessoa certa para levar o evangelho às outras nações, para levar o evangelho aonde não havia ainda o evangelho chegado. Paulo tinha conhecimento na medida certa de qual era a sua importância na igreja local. Esse é um dos nossos grandes desafios como cristãos hoje, porque dificilmente conseguimos saber qual é a nossa importância como indivíduo, porque às vezes achamos que somos importantes muito mais do que somos, e às vezes achamos que não temos importância nenhuma. Esse é o nosso grande desafio, e o ministério do apóstolo Paulo é um grande inspirador para a igreja local no século 21. Sabemos nós, temos a capacidade de discernir, de saber qual é a nossa importância como indivíduo nessa igreja, nesse tempo, hoje, nesse momento. Sabemos nós? Paulo sabia. A vida de Paulo é capaz de nos inspirar para isso? 4. Conhecemos com profundidade suficiente a influência das forças políticas e religiosas à nossa volta? Sabemos medi-las na medida do projeto de Deus, levando em consideração o tempo e o local? Sabemos agir em relação a essas forças na dimensão espiritual e humana, de acordo com o projeto de Deus, como sabia Paulo? Esse também é um grande desafio. Conseguimos discernir o que significa as forças políticas e religiosas à nossa volta em relação ao evangelho? Sabemos medi-las na medida certa? Sabemos qual é o nosso papel como seres humanos em relação a essas forças? Sabemos qual é o nosso papel como igreja em relação a essas forças? Não sabemos. Não sabemos. Paulo sabia exatamente o poder, Paulo sabia exatamente a força dos políticos e das religiões à sua volta. Ele conhecia exatamente qual era a sua capacidade, para onde estavam levando a humanidade. E Paulo sabia medi-las, Paulo sabia lidar com elas na medida certa, na medida levando em consideração o projeto de Deus para a vida da igreja e para a vida dos homens, como homens. Esse é um grande desafio. Hoje, as forças políticas e religiosas à nossa volta são tão fortes como era no tempo de Paulo. Sabemos nós lidar com elas? Sabemos nós, como igreja, lidar com essas forças na medida certa do plano de Deus? Estamos agindo da maneira correta? Este é um grande desafio, que o ministério maravilhoso, que o ministério grandioso do apóstolo Paulo pode nos ensinar. Paulo sabia lidar com essas forças, Paulo conhecia o local certo dessas forças, e Paulo sabia o local certo e a maneira certa que a igreja devia ou precisava agir em relação a elas. Sabemos agir em relação a essas forças na dimensão espiritual e humana, de acordo com o projeto de Deus? Grande é esse desafio. Às vezes conseguimos agir no mundo espiritual, mas esquecemos da área humana.
Às vezes, sabemos agir na área humana e esquecemos a área espiritual. Paulo sabia agir em relação a essas forças. E o seu ministério é inspiração para nós nos nossos dias. 5. Temos consciência clara de que os principados e potestades espirituais exercem influência sobre as coisas naturais e que só uma igreja santa e poderosa, composta por homens santos e conscientes, poderá fazer frente a essas forças, como sabia Paulo. Temos nós consciência disso? Que os principados e potestades têm poder e agem nas coisas naturais. E nós sabemos, nós temos em nós consciência que só uma igreja santa e poderosa, composta por homens santos e conscientes, poderão fazer frente a essas forças. Está aí o ministério do apóstolo Paulo, a vida do apóstolo Paulo, para nos inspirar e nos ensinar a agir em relação a essas forças. Concluímos dizendo: o ministério do apóstolo Paulo não foi só poderoso e abençoador para a igreja do primeiro século, mas também é poderoso e abençoador e fonte de inspiração para a igreja de Jesus Cristo em todos os lugares e em todos os tempos. Que o Senhor Jesus nos abençoe nesta manhã, que o Senhor Jesus fale aos nossos corações, e que o ministério e a vida do apóstolo Paulo possa nos inspirar e nos guiar e nos dar capacidade de agir em relação aos grandes desafios que a igreja, como o corpo de Cristo, tem hoje no século 21, em nosso local e em nosso tempo. Muito obrigado, que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém. Muitíssimo obrigado, meu irmão Ivan. Bom dia a todos na graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Estão bem, gente? Felizes? Vocês em casa, na graça de Deus, continuamos bem. Fiquei pensando nessa lição e nas ênfases que o irmão Ivan colocou para nós, especialmente na dimensão do ministério sacerdotal de Paulo. Eu me lembrava que, trabalhando no texto de Atos, num dos comentários, houve uma ênfase muito grande de que no templo lá de Jerusalém havia uma parede, uma espécie de muro que separava. A partir daquele muro, ninguém poderia passar, ninguém. Por isso, quando a Bíblia fala que o Senhor Jesus derrubou a parede de separação, ele estava mencionando o fato de que o não-judeu não poderia passar aquela fase, aquela etapa. Ainda hoje, há uma placa dizendo assim: daqui em diante, se você não for judeu, você não pode passar sob pena de morte. O ministério do apóstolo Paulo como apóstolo aos gentios não era apenas um título, mas era uma preocupação com aqueles tantos que estavam desprovidos da ação sacerdotal. Eles não tinham um sacerdote, alguém que intercedesse por eles, alguém que orasse por eles, alguém que os representasse perante Deus e trouxesse a presença de Deus para aquele povo. Eram os gentios. Mas o apóstolo Paulo exerce um ministério sacerdotal. Esse ministério sacerdotal na Bíblia, ele não era apenas de Paulo, porque senão nós ficamos falando de Paulo e vamos ter uma idolatria,
uma paulolatria. Gostaram da nova palavra? Uma paulolatria. Mas é como você e eu, por isso esses desafios que o irmão Ivan colocou no final são tão duros, são bravos, assim, insistentes. Ele fala firme, porque essa ação sacerdotal, ela é minha, ela é sua, ela pertence a você. Nós, como crentes, fomos feitos sacerdotes de Deus. Então nós temos o papel de interceder, de orar pelas pessoas. E temos um papel muito importante naqueles que estão fora do muro. Aqueles que estão fora precisam ouvir de Jesus. E é nosso papel. Por isso, quando a igreja fala, convida as pessoas, manda uma mensagem, fale sobre o culto, ore pelo seu vizinho, faça isso. Quando nós fazemos isso, nós fazemos aquilo que deve ser a nossa natureza essencial. Nós somos sacerdotes e temos compromisso. Por isso, quando o irmão Ivan destaca essa maneira como Paulo exercia o ministério e fala para a gente, é porque nós também devemos fazer isso. O pastor é um sacerdote entre sacerdotes, mas a ação pastoral é essencialmente sacerdotal, tem a ver com orar pelas pessoas. Então, antes das crianças, eu quero agora orar por algumas pessoas de nossa igreja que passam por lutas, algumas pessoas ligadas a gente de nossa igreja, e também orar pelo culto e pelo nosso país, especialmente pela cidade de Goiânia. Eu me dei conta, sentado aqui, que eu já falei sobre o Maguito e a doença dele, eu já especulei sobre a doença dele, muito mais do que eu orei por ele. Eu me senti meio com vergonha aqui. Como nós, como igreja, independente de quem será eleito, mas como nós oramos pouco e especulamos muito às vezes. Eu quero convidar vocês a ficarem em pé e nós vamos orar ao Senhor, e logo depois o Bento vai aparecer aqui para nós. Vai, não é? O Bento vai aparecer aqui antes da música final que termina a escola dominical. Vamos orar ao nosso Deus. Talvez algumas pessoas entre nós aqui também estão sentindo necessidade de oração. Eu queria orar também por você. Se você deseja, coloque o seu coração perante o Senhor. E eu vou evitar, eu queria trazer vocês aqui à frente, mas do lugar onde você está, ainda tomando esses cuidados que estamos tomando, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós como igreja, exercendo o ministério sacerdotal, assim como fomos ensinados hoje, que o apóstolo Paulo nos deu um exemplo muito claro, nós oramos pelas pessoas que passam por lutas, Pai. Oramos pelo missionário Neto, que trabalha entre os indígenas no sul do Pará, que ele seja alcançado, ele e a sua família, no tratamento contra a Covid. Oramos, Senhor, pelo irmão Demerval Cunha, que tem passado uma luta grande e está recuperando a saúde devagar, nesses dias ainda enfrentando lutas maiores por causa da doença da Márcia, esposa do Derval. Que o Senhor visite a Márcia onde ela está no dia de hoje e que ela seja restaurada. Esse é o nosso pedido, Pai. Nós sabemos da gravidade da sua doença, mas pedimos ao Senhor por ela. Oramos pelo Geuel e a Blanca,
pela plena recuperação da saúde da Blanca. Oramos pela pequena Helena. Amanhã ela vai para São Paulo para tratamento, para cirurgia. Abençoe a Helena, Senhor. Abençoe o Márcio e a sua esposa, que levam a sua filhinha para um tratamento tão delicado. Que o Márcio e a Camila sejam consolados, fortalecidos na graça do Senhor, Pai. Senhor querido, nós oramos pelo Elias, sobrinho da Preta, um rapaz novo de 21 anos, precisando tanto da recuperação plena da sua saúde. Oramos pelo Edivaldo, irmão da irmã Eunice. Abençoa a vida dele, Pai, a plena recuperação desse tratamento de Covid. Pedimos, Senhor, pelo Gilmárcio, filho da irmã Aparecida Rosa. Oramos que o Senhor intervenha em favor dele. Abençoe o coração dele, Senhor. Abençoe a Gilce, que está cuidando dele. Oramos pelo João, filho da Andréia Ribeiro. O João também está com tratamento nesses dias. Precisa acertar um diagnóstico que vai ajudar no tratamento dele. Abençoe a Andréia e o seu esposo. Oramos, Senhor nosso Deus, pela Lucimar. Oramos pela irmã Sônia. Oramos, ó Deus bendito, pela irmã Isabel Batista, que está longe da igreja, do convívio, e tem sentido tanto. Oramos pelo irmão João, que tem estado mais distante, a esposa dele também enferma. Oramos por aqueles que estão aqui no templo hoje e que também passam por lutas. Que o Senhor os abençoe, console, conforte, anime o coração. Pedimos pela nossa igreja, Pai. Agradecemos a oportunidade de estarmos em escola dominical e em culto presenciais. E pedimos que o Senhor nos abençoe de uma maneira muito especial, Pai. Ensina-nos a cultuar o Teu nome, a honrar a Tua glória. E finalmente, Pai, nesse instante oramos pela nossa cidade e pelo nosso país em dia de eleições. E oramos inclusive pelos candidatos à Prefeitura de Goiânia. Que o Senhor os alcance nesse dia, que o Senhor abençoe a nossa cidade na escolha do prefeito. E entre eles oramos pelo Maguito Vilela, esse candidato com um problema tão sério de saúde. Nossas vidas são colocadas perante o Teu altar. Queremos exaltar o Teu nome e viver na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Amém. Deus abençoe a vocês. Vamos ter agora a presença do Bento. Podem se sentar. Depois do Bento, que é rapidinho, vamos cantar uma música final. E lembrando a todos que estão em casa e que vieram aqui, que devem participar do culto às 19 horas, com a graça de Deus. Deus abençoe o seu coração. O Bento hoje tem a companhia da professora Reni. Que coisa boa. Nós continuamos com todos os cuidados, inclusive com a limpeza do microfone aqui. Pastor Lucas vai... O Bento roubou aqui o nosso paninho de limpar. A gente vai brigar com o Bento. Não, a gente não pode brigar com o Bento, porque o pessoal gosta mais dele do que do pastor, se brincar. Olá, crianças. Oi, Bento, tudo bem com você? Oi, tia Reni, bom dia! Bom dia, crianças! Bom dia, pastor João, desculpa aí porque eu sou mais amado. É mais amado, Bento, você, do que o pastor João? Dizem que sim. É, as crianças gostam muito de você. Muito obrigado. Tenho visto falar assim, maravilha, sabia? Que bom. Bento, nós vamos falar
um versículo, eu vou falar e você vai repetir, tá bom? Pode ser? Pode ser, Junto tia. com as crianças. As crianças no final também vai falar conosco, tá bom? Vamos lá? O versículo está lá em Lucas 19, 10. Fala, Bento. Lucas 19:10, crianças. Muito bem. Vamos falar o versículo? Porque Porque o Filho o Filho do Homem do Homem veio buscar e salvar veio buscar e salvar o perdido. o perdido. Lucas Lucas 19, 19, 10. 10. Agora vamos falar direto. Vamos, Bento, tentar falar? Você dá conta? não sei. Eu acho que sim. Você é inteligente. As crianças também, né? São inteligentes, vão dar conta. Vamos lá? Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19, 10. Muito bem, tá vendo, Bento? Você é inteligente, as crianças também. Bento, hoje, na nossa história, você lembra de quem que nós estávamos falando? Fala aí, tia. Eu acho que eu estava Você meio esqueceu? dormindo na sala hoje. Esqueceu? Um homem que era pequenininho, que cobrava imposto e cobrava mais do que deveria cobrar. Eu sei, tia, eu sei. Sabe quem é? Zaqueu. Zaqueu. Ele era um pequeno, né? E um dia ele quis ver Jesus. E ele saiu correndo. Você sabe aonde que ele subiu? Onde, tia? Aonde que ele subiu? Você sabe? Só pode ser numa árvore. Numa árvore, porque a multidão estava tampando e ele não conseguia ver Jesus. Ele queria muito ver Jesus. Curioso ele, né, tia? Isso, mas ele nem imaginava que Jesus queria ser seu amigo. Ele gostaria muito de ser seu amigo. E Zaqueu fez todo jeito para ver Jesus. E depois o que ele fez? Ele simplesmente, quando Jesus passou por ali, ele olhou para Zaqueu. O povo não gostava de Zaqueu, mas Jesus sim. E aí ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou para a sua casa. Olha que legal. Muito legal, tia. Se fosse eu, tinha pulado da árvore. Com certeza ele deve ter pulado, né? Será que ele pulou? Eu acho que sim. Correu, desceu correndo e falou: então vamos para casa. E ele foi para casa. Por isso, no nosso versículo de hoje, que eu estou ensinando hoje o versículo, sabe, Bento? Justamente por isso, porque ele fala: porque o Filho do Homem, Jesus, veio buscar quem? O perdido. Quem é que estava perdido? Zaqueu. Será que é só Zaqueu? Não, Você tia. não? Um dia eu estava, agora eu me achei. Tá, um dia você estava, eu também, Bento. Eu também um dia eu estava perdida e Jesus me encontrou. E hoje, ele é meu melhor amigo. Ele é seu melhor amigo? Sim, tia. Sim, oi. Todo mundo aqui estava perdido? Todos estavam perdidos, sim. E foi encontrado por Jesus, né? Mas ainda, Bento, existe crianças que ainda não se tornou amigo de Jesus. É verdade, e tia. precisa. Então, a criança que não tem Jesus no seu coração, ela ainda não é amiga de Jesus. E ela precisa receber Jesus como Salvador para se tornar verdadeiros amigos. Não é verdade, Bento? É verdade, tia. É verdade. E agora, Bento, por isso que o nosso versículo, vamos repetir o versículo? Vamos. Lucas 19, 10. Passou na minha frente? Sim. Eu vou deixar você falar sozinho, então Eu não, fala. tia, eu não. Fala. Não, tia. Não? Eu tô com Não, medo. não, tá bom, não vai falar sozinho, não, vai falar comigo, vamos lá? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19, 10. Muito bem, você sabe, você está me enganando, né, Lucas? Né, o Bento? Olha, eu tô com o Quem Lucas é aqui. Lucas, Né, Bento? tia? Bento, eu quis seu nome, Bento, desculpa. Ah, tá. Eu quis seu nome, né, Bento? Quero conhecer esse Lucas coisa- qualquer hora. Que coisa feia, né? Trocando o nome do Bento. Eu vou chamar as crianças para vir à frente. Nós vamos orar e depois as crianças vão falar o versículo com a gente. Tá bom? Tá Pode bom, ser? tia. Combinado. Então vem, crianças. Chega mais, crianças. Fica aqui, ó, na frente. Vem. Pode tirar a máscara, não? Vamos orar primeiro?
Vamos, Bento, orar, falar com Deus, agradecer a Deus, porque Jesus é o nosso melhor amigo. Ih, ficou fraco, não ficou, tia Hélia? Vamos falar de novo? Porque Jesus é o nosso melhor amigo. Então vamos orar então. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Papai do céu, Pai do céu, eu te agradeço por esta manhã. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque o Senhor me amou e enviou Jesus para morrer em meu lugar. Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por mim e por se tornar meu amigo. Muito obrigado. Amém. Vamos falar o versículo? O que diz lá? Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. Muito bem, crianças. Obrigada, tá, crianças? Obrigada, Bento. Obrigada, e até tia. a próxima aula, tá? Até. Fica com Deus. Tchau, crianças. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau. Tchau, crianças. Eu quero cantar uma canção com os irmãos. E enquanto cantamos, os irmãos trouxeram seus dízimos e ofertas. Poderá vir ao gasofilácio e depositar aqui na frente. Vamos ficar em pé? Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nossas vidas. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de trazer os dízimos e as ofertas na Tua casa. Que o Senhor continue abençoando a liderança da igreja na administração desses recursos.
Obrigado por esse tempo que tivemos aqui, por essa escola dominical. Que o Senhor possa nos usar a cada dia na obra do Senhor, assim como o apóstolo Paulo foi usado. Abençoa esse dia, Deus, que nós possamos agora voltar para as nossas casas, guardados pelo Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que os irmãos possam ir em paz. Está encerrada então a nossa escola. Bom dia a todos vocês. Eu gosto de quem, pois é, não estava assim, não tinha saído não.